Olá, pessoal! Vamos dar continuidade no nosso curso Seminário de Projeto de Pesquisa com a estrutura dos elementos textuais das pesquisas de abordagem quantitativa, em que a gente vai abordar hoje o elemento textual métodos. Eu sou o professor Gilmar, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Bom, nós já abordamos o tópico da introdução e vamos entrar agora no tópico dos métodos. E vamos deixar aqui o tópico da revisão de literatura para depois. Bom, se a introdução ela responde a essas duas questões, o que é que será pesquisado? E por que será pesquisado? E tem como principal finalidade despertar o interesse de quem está lendo o projeto. Os métodos, por sua vez, eles devem expressar, né, como a sua pesquisa vai ocorrer, como você vai pesquisar aquilo que você disse que ia pesquisar. Além disso, você deve responder onde será pesquisado. Né? E uma outra pergunta básica que os métodos devem responder é quando será pesquisado. São três perguntas básicas que vão dar origem aí aos métodos, né? Que é mais um dos elementos textuais do seu projeto de pesquisa. Todo o trajeto a ser percorrido pelo processo de pesquisa, né, deve ser descrito no tópico métodos. Isso inclui a identificação do tipo de pesquisa e também do delineamento da pesquisa. Inclui o contexto em que o estudo vai ocorrer, o contexto, o cenário, o setting, né? Por que isso? Porque o seu estudo ele pode ser comparado com outros estudos sobre a mesma temática, mas o contexto em que os resultados foram achados, ele pode garantir ou impedir a comparabilidade com outros estudos. Isso é um tópico interessante e muito importante a ser observado nos estudos que a gente lê, que a gente utiliza, né, para comparar os nossos resultados. Nem sempre todos os contextos são comparáveis. Os métodos também devem descrever quem participa do estudo, né, que são os participantes. Além disso, deve explicitar qual é o método de amostragem utilizado e qual é a amostra em estudo. Junto com participantes, é importante relatar sobre os aspectos éticos da sua pesquisa. Toda vez que o estudo ele envolver a participação de seres humanos ou animais, ele deve seguir normas éticas vigentes localmente. Né? E no tópico aspectos éticos dos métodos do seu projeto, é importante que você aborde aí o binômio risco-benefício, né? Indicando quais são os seus benefícios do estudo e dos resultados para os sujeitos participantes, quais são os riscos a que eles estarão expostos, dado que eles decidiram participar, e você, enquanto pesquisador, que tipo de medida de controle dos riscos você vai adotar para garantir que a participação do sujeito seja segura. Você deve também abordar os instrumentos de coleta de dados, descrevendo, né, suas características, deve indicar as variáveis que serão estudadas e quais são os procedimentos da coleta de dados, né, como você vai acessar os locais, os indivíduos, se vai marcar horário para entrevistar, né, tudo isso deve ser descrito. E por fim, você vai descrever como os dados serão organizados e como serão analisados. No caso das pesquisas de abordagem quantitativa, nós utilizamos a ferramenta da estatística na análise das informações. Né?
Os métodos, com todos esses tópicos que eu estou mostrando para vocês, vocês precisam saber que o método precisa ser suficiente, extensivamente descrito, porque uma das características da pesquisa científica é que ela é replicável. Para ela ser replicável, todo o percurso, né, todo o trajeto percorrido para a produção das constatações deve ser criteriosamente descrito para que ele possa ser seguido novamente e possibilitar que outro pesquisador ou até mesmo você em outro momento, num outro setting, consiga reproduzir aquele processo de pesquisa. Diferentemente do texto da introdução, em que eu falei que você pode escrever o texto da introdução como um texto corrido ou como um texto dividido em subtópicos, principalmente em se tratando de pesquisas quantitativas, é interessante que vocês escrevam o tópico métodos com estes subtópicos, né? Esses subtópicos eles são gerais, né? E pode haver algum tipo de variação a depender do delineamento da pesquisa. Um estudo experimental vai exigir alguns tópicos um pouco diferentes desses tópicos que eu estou mostrando para vocês, né? Na verdade, a adição de outros tópicos. Se o estudo é do tipo caso-controle, talvez seja necessário adicionar alguns outros tópicos além desse que eu estou apresentando. Esses são os tópicos minimamente exigidos. Bom, o tipo de pesquisa que é o primeiro tópico é a abertura, né, da seção métodos. Nele você deve dizer se seu estudo ele é exploratório, se ele é descritivo, se ele é analítico. E você deve mencionar o tipo de delineamento, né? O delineamento ele está associado ao controle das variáveis. Se vai ser estudo de caso, experimental, quase experimental, vai ser seccional ou transversal, longitudinal, causa-controle, ecológico. Existem muitos delineamentos, você deve explicar exatamente qual é o seu. Nesse exemplo, a gente tem aqui um estudo que aborda a associação do comportamento sedentário com o consumo de alimentos e bebidas e a qualidade total da dieta em crianças da região da Espanha. O nome do estudo é o Kalina, né? Estudo Kalina. Então, logo na seção de métodos do artigo, os autores já apresentam o delineamento, né? É um estudo longitudinal, né? Veja que é logo na segunda linha, ou seja, é a abertura da seção de métodos desse artigo. Outro exemplo é um estudo que aborda determinantes da mudança na atividade física em crianças e adolescentes. E logo no início, né, como subtítulo, já se apresenta aí o delineamento do estudo. É uma revisão sistemática, portanto, o tipo de estudo é um estudo bibliográfico. Num projeto de pesquisa, esse é um dos nossos projetos lá do núcleo de pesquisa, a primeira seção, né, da parte de métodos, né, é o delineamento do estudo, que a gente apresentou junto com o setting, né, o contexto. Então, estudo epidemiológico, direção temporal, transversal. Então, logo na primeira linha, a gente já apresenta delineamento. Bom, o contexto é outra informação importante a ser apresentada, né? Então, a gente vai, neste tópico, apresentar as características do local em que a pesquisa vai ser realizada. Então, você pode incluir dados socioeconômicos, dados demográficos, né, da população naquele local, dados epidemiológicos. O tipo de informação que você vai utilizar para caracterizar o local depende do assunto que está sendo pesquisado. Então, se eu estou pesquisando algo relativo a racismo, então eu vou incluir nas características demográficas daquele cenário o número de pessoas negras, pardas, pessoas brancas, como é que está distribuído. Se eu estou fazendo um estudo com relação à desigualdade
social, então eu vou inserir aí dados sobre escolaridade, sobre renda, trabalho, essas coisas, né? Se eu estou fazendo um estudo sobre clima, eu vou inserir características climáticas, características de relevo, entre outras características. Então, no nosso estudo, a gente vai apresentar o delineamento, né? Depois a gente apresenta o setting, dividido em dois momentos. Primeiro a gente apresenta quem vai produzir o dado, no caso aqui a universidade, né? Com apoio de uma outra universidade, né? E a cidade, né? Então, 33ª cidade brasileira em contingente populacional. Eu não coloquei aqui os dados populacionais. Poderia dizer, Feira de Santana tem uma população estimada no último censo de cerca de 620 mil habitantes. Tudo isso é característica do local. Então, na Bahia, o município é o segundo município mais populoso, é a segunda maior economia do estado, entrecortada por 3 grandes rodovias nacionais, se constituindo aí como o maior trocamento viário do norte e nordeste do Brasil. Aí vou falar sobre questão socioeconômica a partir do índice de desenvolvimento humano. Depois vou falar sobre a questão da taxa de escolarização, porque o nosso estudo é feito com estudantes, né? Falo sobre mortalidade infantil. Então, isso caracteriza, né, o local, o contexto em que a pesquisa vai ser realizada. Depois, a gente vai abordar o tópico dos participantes, amostragem e amostra. Nesse item dos métodos, a gente vai mencionar principalmente quais são os critérios utilizados para incluir sujeitos no estudo e também para excluir sujeitos da análise. Normalmente é assim, né? Primeiro, como vai ser o método de amostragem? Então, a gente tem duas formas principais, que são as amostragens, quase saiu, não probabilísticas e as amostragens probabilísticas. O tipo de amostra, né? Depois, os parâmetros utilizados para fazer um cálculo de tamanho de amostra, no caso de ser uma amostra probabilística, e, por fim, o número de indivíduos efetivamente incluídos no estudo. A amostragem, ela é importante no estudo quantitativo porque a gente se depara com questões relativas a tempo e custo. Se a gente tivesse tempo suficiente e não tivéssemos restrição alguma de custo para fazer uma pesquisa, então a gente poderia fazer uma pesquisa do tipo censitária, né? Então a gente não vai fazer uma amostra e sim vai trabalhar com toda a população. Então imagine fazer uma pesquisa com 620 mil habitantes em Feira de Santana. Então a gente vai precisar de mais tempo para produzir esses dados e é uma pesquisa que vai custar muito mais. Outra questão importante ao se decidir fazer uma amostragem, né, utilizar uma amostra, é que as amostras, por critérios estatísticos, elas têm alguma capacidade de que os resultados produzidos a partir dela se generalizem para a população inteira. Então, isso é uma outra questão que justifica utilizar uma amostra. E trabalhar com menores escalas normalmente possibilita que a gente tenha procedimentos de acompanhamento e de controle da qualidade da produção de dados, da inclusão e exclusão de sujeitos, de todos os procedimentos da pesquisa. Esses mecanismos são mais refinados, são mais severos. Ao trabalhar com uma população inteira, a gente termina se deparando aí com algumas dificuldades e que não possibilitam que a gente acompanhe, né, todos os procedimentos com bastante critério. Além disso, porque na composição da amostra é importante que a gente tenha uma amostra que represente a população. Por que isso? Porque a nossa população ela é diversa. Tem pessoas de várias faixas etárias, diferentes sexos, de gênero, de nível econômico. Se a gente tivesse uma população caracterizada por pessoas todas iguais, então bastava estudar um elemento, né, da população e do universo, e todos os resultados produzidos por este elemento seriam generalizáveis para toda a população. Como a gente não tem essa homogeneidade, a gente precisa garantir que a nossa amostra ela seja característica da diversidade que é a própria população.
A gente continua em seguida com mais detalhes sobre amostragem e amostra no próximo vídeo. Abraço, a gente fica por aqui.